atrizes, jogadores aí profissionais, um Neymar da vida. Ó, é... pronto. Então, iniciou a gravação, tá? Vamos lá para que a gente possa conversar. Então, eu vou fazer uso aqui, vou fazer uso da apostila. Se vocês estiverem com a apostila por aí, quiserem abrir, fiquem à vontade, tá? Porque aí no final ela vai ajudar vocês acompanhando. Eita, deixa eu sair aqui de tela cheia. Vocês acompanhando aí para poder ver. Então, cadê? Apresentar agora a tela inteira. Pronto. Como tem dois Laíson aí na reunião, tá? Um tá apresentando aqui. Veja se vocês conseguem visualizar. Vocês estão vendo minha tela já? Tá aparecendo minha tela, pessoal? Sim, Sim. sim. Letícia Luana, tudo bem? Olha só, vamos lá. Então, tá aqui aquele que eu tinha passado para vocês. Vou copiar aqui agora. Tá. Até aqui, vou copiar, porque aí já passo lá no grupo do WhatsApp. Então, essa foi a primeira parte, que foi da semana passada. Então, por que usar orientação objeto? Quais características um objeto possui? Uma classe é um objeto? Aí a gente foi conversando um pouquinho sobre isso. Para que serve o encapsulamento de um objeto? Qual a importância dos qualificadores, dos modificadores? Como nós podemos instanciar um objeto e qual a função de um construtor? Então, isso aqui a gente não falou semana passada, propriamente dito, tá? Quando eu pergunto a vocês o que é instanciar um objeto, alguém consegue mensurar ou ter ideia do, do que acontece quando eu instancio um objeto ou o que é instanciar um objeto, pessoal? Pessoal, oi, Não, senhor, senhor. pronto. Melhor assim, melhor dizer que não, pelo menos responde aqui. Cadê os outros, os demais? Quando eu digo assim, pessoal, criamos uma classe e agora a gente vai criar um objeto. Esse objeto existe aonde? Esse objeto, ele existe aonde? Dentro da classe? Ele vai existir dentro da memória do computador. Tá certo? Então, Sim, senhor. quando eu instancio um objeto, nada mais o que eu estou fazendo é criando uma variável, digamos assim, ou um objeto mesmo, tá? Dentro da memória do computador. E esse objeto nada mais é do que ele vai lá, verifica qual é a classe que a gente está instanciando, quais são essas propriedades e armazena tudo isso lá na memória encapsulada. E como é que eu faço para instanciar um objeto? A gente faz uso daquele métodozinho chamado new. Então, toda vez quando eu digo que uma variável que tem um tipo ela é igual a new alguma coisa, eu estou instanciando esse objeto. Então, instanciar esse objeto, estou criando na memória do computador esse objeto para que eu possa usar. Tá certo? Então, estou falando isso só também de forma teórica, porque é o que tem assim no geral da prova de vocês. E também uma outra coisa é qual a função de um construtor? Quem pode me ajudar? E aí? Qual a função de um construtor? Para que é que serve um construtor? Toda vez que a gente instancia um objeto, tá? Um objeto que não tem construtor, a gente precisa utilizar os métodos sets
e os gets para poder tratar com os dados, com os atributos ou propriedade, ou ainda, também utilizando o termo que a gente já se referiu, modificar o estado do objeto, tá? Construir uma classe. Beleza. O que significaria isso, assim, Renato, para você, construir uma classe? Não, eu digitei errado, professor. Era objeto, tipo, botar, atualizar os valores dele, receber os Ex- valores. Seria isso mais ou ex- menos? Exatamente, Renato. Então, quando a gente instancia um objeto, a gente já conversou sobre isso nas aulas passadas, a gente disse que por conta do encapsulamento, só quem pode fazer alterações dentro desse objeto é ele mesmo. Então, ele tem esses métodos que ele permite que outras classes vejam quais são os métodos e atualizem. Quando a gente cria um construtor, a gente nada mais está fazendo do que utilizando um meio, tá? Para que a gente não precise utilizar os gets e sets. Por quê? Porque ele é, vamos dizer assim, um facilitador para construir, tá, esse objeto na memória. Então, quando a gente quer, por exemplo, setar valores defaults, valores padrões. Então, toda vez que a gente instanciar uma classe e for criar um objeto, eu quero que todos os objetos comecem com um valor X. Por exemplo, o saldo de uma conta, tá? Independente do cara lá, ele passar. Deixa eu abrir aqui. Vocês estão vendo minha tela ainda? Então, né? Então, olha só. Sim. Aqui, ó. Não se peguem ao código, não. Só para a gente fazer aqui um. Só para fazer o teste, tá certo? Pronto. Olha. Quando eu crio uma conta. Vou até. Deixa eu apagar aqui, peraí. Ó. E aqui a gente vai fazendo. Pronto. Pronto. Quando eu crio, deixa eu tirar isso aqui, fica melhor de ver. Pronto. Como é que eu faço para criar uma conta ou instanciar conta, tá? Eu venho aqui, deixa eu só botar isso aqui para não ficar dando erro. Pronto. Eu venho aqui e digo, olha, conta nova aqui, conta objeto, tá? Conta objeto é igual a new conta. Fazendo isso, eu crio esse meu objeto aqui na memória. Instanciei ele por meio do comando new, tá? Se eu perguntar a vocês qual é o valor que está aqui, ó, get número, conta, objeto, get saldo. Qual é o valor que está em número da conta e saldo da conta? E aí, o que é que vocês acham? Hum? Por enquanto não tem nada. É, por enquanto não Exatamente. tem nada, porque ainda Quem não falou criou a conta. foi Williams e Vilk, né? Exatamente, Williams, exatamente Vilk. Quando eu criei aqui, instanciei, tá? E eu pedi para ele resgatar o número e o saldo dessa conta, não tem nada lá armazenado. Eu só instanciei o objeto, então esses valores aqui são nulos. Não existe ainda, tá bom? Aí, vamos supor, se eu quero criar essa conta e aí eu só uso o método, ó. Opa. Eu vou usar aqui o método set número. Vou dizer que a conta tem um. Conta, objeto, set nome. Cadê set nome? Deixa eu ver aqui. Eu não pus não. É que tá atualiza nome. Atualiza nome, Laísson. Eu vou conseguir criar essa conta. Vou. Vocês concordam comigo? Eu Sim. vou criar a conta, tá? Com o número um,
de conta e com o nome da conta Laísson. Beleza até aqui? Mas vocês já viram alguma conta de banco, exceto a do professor, que é exceção, que não tem saldo? Não. A minha. Ah, Ó, quando a gente tem uma conta no banco, a gente sempre vai ter saldo. Pode ser que seja um saldo negativo, a minha, professor. Pode ser que seja um saldo zerado, ou possa ser que seja um saldo positivo. Mas saldo sempre vai existir. Vocês concordam comigo? E se eu não utilizo nenhum valor como default aqui toda vez que eu instancio conta, tá? O que acontece é que se eu criar uma conta aqui, dessa forma, eu fico com uma conta sem saldo. E conta sem saldo, a gente já sabe que não existe. Então, uma das funções do construtor, além de permitir, facilitar que quando a gente instancia esse objeto, a gente já passe os valores sem precisar chamar o método, é que a gente possa criar esses valores padrão também. Então, eu poderia criar um construtor para a classe conta e toda vez que for informado um número e um atualiza nome, eu já setar, por exemplo, tá? Um saldo zerado. Então eu poderia ter aqui um construtor para a classe conta. Como é que eu crio um construtor? Todo construtor é criado, tá? Informando sem nenhum modificador de acesso, ou desculpa, nenhum tipo de dado, mas com o nome exatamente da classe. Então, public conta, e aqui eu informo quais são os valores que eu quero ou receber ou atualizar aqui direto. Então eu posso dizer o seguinte, ó, toda vez que for instanciado uma conta, tá? Opa, é double. Toda vez que for instanciado uma conta, comece com o valor zerado. Então, aqui agora, vocês acham que existe valor para a classe ou para a conta número um de Laísson? Sim ou não? sim. Então, eu posso vir aqui, concorda? E dizer o seguinte, get saldo. Então, agora eu tenho um saldo a mostrar, mesmo eu não tendo setado o saldo da conta Laísson. Concordam comigo? A gente pode executar aqui para poder ver, tá? Então, olha, saldo zerado. Quem foi que fez isso para a gente? Foi o construtor da classe conta. E aí eu posso ter construtores diferentes, posso tratar diferente essas coisas. Então, eu posso dizer o seguinte, ó, que toda vez que eu instanciar um objeto, eu já quero receber esse saldo. Vou botar aqui, ó, novo saldo. Então, eu posso dizer isso, ó. E aí vocês podem trabalhar de várias formas diferentes. Então, quando eu der aqui um new conta, eu já vou informar o saldo da conta do professor. Então, se eu pedir agora para resgatar qual é o saldo que está na minha conta, ele vai mostrar o valor que foi setado lá no começo, quando construiu o objeto na memória. Tudo bem, pessoal? Sim, sim. Alguém ficou com dúvidas em relação a isso? Deu para entender nesse exemplo aqui simples a função do construtor? Esperando mais gente responder. Eu sim, entendi. Ótimo, Renato. Entendi. Alguém ficou com dúvida? Show de bola, então. Tá? Então, se ninguém ficou com dúvidas aqui, tranquilo. Esse é um dos assuntos da prova nessa mesma situação problema. Tá bom?
Então agora a gente tem duas estruturas para só revisar e construir, que uma é estruturas de condição e outra é estruturas de repetição, tá? Então, estruturas de condição. Quem lembra uma? If, exatamente, Carlos. E tem outra que eu trouxe para cá, para vocês, aqui na apostila. Elce, boa, Marcos. Que mais? Eu trouxe outra aqui. Oi? Swift, Exatamente. Quem falou? Williams. Beleza, Williams. Então, Swift ou Sweet, pode te chamar, tanto faz, tá? É porque a pronúncia é diferente aqui, mas tá de boa, dá pra gente entender por conta do Sweet é, do Sweet que vocês estudam lá em rede. Vocês estudaram Sweet? Sabem o que é? Estudaram Sweet em rede? Sabe o que é? Beleza. Show de bola. Então, a gente tem no Java essas duas estruturas de condição. Então, enquanto o if funciona tal como a gente já conhece, deixa eu aumentar aqui o zoom. O if funciona como a gente já conhece, semelhante lá ao Python, tá? Então, qual Oh, meu Deus, desculpa aí. Qual a estrutura base, tá, de um if? É if a condição faça isso. Se não, faça aquilo. Beleza? Então, if else, tá? Então, a estrutura base do if é essa. A gente pode ter uma condição simples aqui, ou pode ter uma condição composta, e a gente pode ir crescendo isso daí, desde que a gente utilize os operadores, tá? Condicionais que sempre nos retornam um valor booleano. E esses operadores tem aqui também na apostila. Eu coloquei porque são diferentes do Python, algumas coisinhas aqui, tá? Na verdade, não. São todos iguais aqui do Python, de comparação são iguais, desculpa. Então, a gente pode perguntar aqui, A é igual a B? Se nessa situação aqui A fosse 3, B fosse 4, o que é retornado? Se A fosse 3, B fosse 4, e eu perguntasse, eu vou falar, viu? É É, falso. vai É ser errado. retornado o quê? É errado, porque é falso. Vai ser retornado o que é falso, tá? Por quê? Porque esse tipo de operador, ele é um operador são operadores relacionais utilizados para condição ou para verificação. Então, são sempre valores binários. True ou false, tá? E a gente tem outros tipos de operadores, tá certo? Então, quando a gente quer utilizar o AND, o I, tá? No Java, a gente utiliza exatamente, Marcos. A gente utiliza o I comercial duas vezes, tá certo? Então aqui, ó, A é maior que B e C é maior que A, então faça isso. Se a gente quer utilizar o ou, a gente utiliza barra barra. E se eu quero utilizar uma negação para uma condição, eu utilizo exclamação, tá certo? Então, a exclamação aqui ela serve para toda a operação que estiver isso, barra transversal. Obrigado. Que eu disse barra barra, não foi? Mas beleza. Então, a negação serve para toda a estrutura que tiver dentro do parênteses quando é utilizado assim, tá certo? Então, se eu colocasse um parênteses aqui no começo e um aqui no final e botasse exclamação, eu estaria negando isso daqui. Então, se isso é falso, a minha negação transforma em verdadeiro, tá? Então, seguindo aqui com nossa estrutura de condição, eu tenho aqui, por exemplo, recebendo uma nota.
E aí eu recebo essa nota e verifico. Se a nota ela é menor ou igual a 100 e a nota é maior do que zero, então eu tenho uma nota válida. Se não, eu tenho uma nota inválida, tá? Então vocês já estão cansados aí de fazer o if, correto? Tudo bem então por aqui? Tranquilinho, né? Muito tranquilo. Concordam? Até agora, alguém está aqui ainda desesperado? Levanta a mão. Essa é a hora. É, tô sendo sincero. Alguém tá aqui, eu tô falando assim, no. Beleza, Marcos. Vamos chegar no I agora. Pronto. Até aqui tá muito, tá tranquilo, dá para acompanhar. Para quem já tava fazendo, o cara tá com os olhos tapados e dizendo, eu estou sussa, correto? E para quem ainda tava, tá voltando aí, que tá acompanhando, dá para pegar, deu para pegar até aqui o que a gente já falou? Show. Marcos, para a gente utilizar mais de uma condição, a gente vai utilizar lá o II, tá certo? Então vamos lá, ó. Vamos supor que A é um inteiro é igual a 4 e que B também é um inteiro é igual a 5, tá? Então quando a gente vai utilizar um if em Java, a gente viu que a gente utiliza dessa forma aqui. Aqui é a nossa condição, que tem que ser verdadeiro ou falso. Aqui vai ser executado se o valor for verdadeiro. E aqui vai ser executado se o valor for falso, tá? Então, como é que a gente trabalha aqui com essa condição? Eu posso perguntar, A é maior do que B? Posso, tá? Mas eu quero, vamos fazer o seguinte, se A é maior do que B, então imprima é, programa quando for verdadeiro. E aqui, programa quando for falso, tá? O if, o elif e o else, sim. Ó, vou dizer uma coisa a vocês. Se tiver complicado, e aí isso vale para tudo, tá? Não desabona o código de vocês em nada. E aí eu vou continuar aqui e vou mostrar. Quando uma linguagem está desatualizada, Danilo, tem que estudar para poder ver a nova versão e ver o que é que mudou, o que é que tem de diferente. Tá certo? Então, ó, se A é maior do que B, então aqui vai ser um programa for verdadeiro. Se eu estou com dúvida, se eu tenho dificuldade e eu vou ter mais alguma condição, vamos supor o seguinte: eu quero verificar se A é maior que B e quero verificar se B vezes 4 é igual a 20, tá? Então eu teria que vir aqui e colocar B vezes 4 é igual a 20. Concordam? Então são duas condições. Estou verificando se A é maior que B e estou verificando se B vezes 4 é igual a 20. Mas eu estou com dúvidas aqui em relação a isso. Não desabone nada o código de vocês. Principalmente aqui que a gente quer que vocês vejam essa parte mais conceitual, que vocês saibam, tenham noção. Vocês podem vir aqui e fazer isso, ó. Ó, tá certo? Então aqui dentro, A é maior que B e B
vezes 4 é igual a 20. Aqui fora, eu só tenho, se eu precisasse colocar, quando A é maior que B apenas. Tudo bem? Então, se você tem várias condições nesse sentido, Marcos, e você está com dificuldade em utilizar uma única estrutura, você pode fazer esse alinhamento de ifs e sair colocando para a sua necessidade. Não desabona em nada o seu código, tá? Pelo contrário, super sossegado. Tranquilo? Só para ver se vocês estão tão afiados. O que é que vai acontecer? O que é que vai imprimir aqui, ó? Deixa eu perguntar a vocês. True ou false? Agora, falso, né? E se eu negar isso daqui? O que é que vai imprimir? True. Tá certo? Por quê? A é maior do que B? Não. Falso, porque 4 não é maior do que 5. Mas o contrário de 4 de falso é verdadeiro. Então, ele vai imprimir aqui true. Beleza? Tranquilo? Uma outra coisa aqui, só para a gente ver. Se cair, vai cair condicional, tá certo? A gente pode utilizar o Swift Case, tá? Semelhante ao Elif que a gente usava lá no Python. Então, dado um valor, eu posso verificar quais são os valores desse elemento, tá certo? E aí fazer algumas ações com ele. Tudo bem? Nesse caso, toda vez que a gente deseja utilizar essa estrutura de condição do Swift Case, a gente precisa, quando ele encontra o valor desejado, a gente precisa dar um break para dizer ao código que pare de ser executado, tá? É, por aí afora, tem muitos lugares aí que não recomendam esse tipo de estrutura por conta do break, porque quando a gente usa o break, a gente está dando uma forçada de barra para que ele pare de ser executado ali e siga executando as demais coisas do programa. Tá certo? Então, tem discussões aí sobre isso. Aí tem gente que acha que isso não é uma boa. É, um, como é que se chama, meu Deus? Um, uma boa organização quando a gente tá programando, tá certo? Então, o Swift Case está aqui, tanto é que eu nem peço ele na apostila em relação a cobrar, para que vocês tenham noção que existe. E aí não vai cair, tá certo? Mas vocês sabem que de estruturas de condição, a gente tem tanto if quanto isso daqui. Tanto um quanto o outro, eles são interoperáveis, ou seja, eles chegam a fazer a mesma coisa, tá? É só questões de desempenho, questões de boas práticas de programação, que eu ia falar agora e não me lembrei. Então tem gente quando encontra um break dentro do código, não considera isso como uma boa prática de programação. Tá bom? Tranquilo. E aí, ó, tô pedindo if a vocês de estruturas de condição. E aí a gente vai agora para outra estrutura que não é a de condição, mas é a de repetição. E aqui a de repetição, tal como lá no, no Python, a gente vai utilizar estruturas de repetição, utilizando o for e utilizando o while. São as duas que a gente vai utilizar, tá? Então, existe uma forma, é diferente utilizar o for, tá? Aqui em comparação a utilizar o for lá dentro do Python, tá? Então, tá aqui, ó, um exemplo. Eu tenho um for. Eu tenho um for que começa, tá?
no for que eu me embaralhei. Beleza, vamos lá. Ó, qualquer momento vocês podem parar aí e a gente conversar, tá certo? Então, professor, espera aí. Avançou demais, eu estou em dúvidas ainda, tive algum problema, tá? O que é que um laço de repetição faz? Antes da gente entrar aqui no for. O que é que um laço de repetição faz? Um laço de repetição, ele tem uma estrutura aqui padrão, tá? E tem uma condição, tá? Então, ele executa o que a gente tem aqui dentro desse bloco, tá? E esse bloco, ele é diferente desse bloco daqui, ó. Vamos supor que essa estrutura aqui seja uma estrutura de condição e aqui eu tenho o meu programa principal. Nessa linha aqui, nessa indentação, meu programa e aqui tem a minha estrutura de condição. Deixa eu botar mais para cá, fica melhor, tá? Então, o que é que ele faz? Ele vai ficar executando esse código aqui, tá? Enquanto essa condição for verdadeira. Então, toda vez que ele executar esse bloco, ele volta, analisa essa condição. É verdadeira? Sim. Então, executa esse código novamente. Aí ele volta para cá e pergunta de novo. Essa condição é verdadeira? Sim. Então, executa esse bloco novamente. Cheguei aqui no final, analisei essa condição e ela é falsa. Ele sai desse bloco e vem para cá, para o bloco principal do programa. Tá certo? Então, aqui a gente está estudando duas estruturas. Uma estrutura é o for, tá? Que é o para, e a outra é o while, que é o enquanto. Tá certo? Então, o for vai para alguma coisa, de alguma coisa para alguma coisa, faça isso. O while, ele faz diferente. Ele diz enquanto essa alguma coisa aqui, faça isso. Tá certo? Então, a estrutura padrão de um for em Java é, ele começa com uma variável i, tá? Ele está declarando aqui dentro, mas ele pode declarar aqui fora sem problema. Tá certo? Então ele está começando por uma variável i dizendo o seguinte, ó. I começa em zero. Para i menor igual a 10, tá? Incrementando i em um toda vez que esse código for executado. Em outras palavras, quando ele entrar aqui a primeira vez, o meu i ele vai começar com quanto? Com zero, porque é o que está aqui. Certo? Esse segundo parâmetro, deixa eu ver se aparece aqui vocês. Esse segundo parâmetro aqui, esse terceiro parâmetro, tá? Esse terceiro parâmetro, a utilização de mais significa soma mais um, exatamente, Walter. Eu pus aqui, ó. Ó, eu pus aqui, ó, tá? Então, quando a gente utiliza A++, eu estou fazendo o que a gente chama de um incremento unário, tá? Estou acrescentando mais um nele. Quando eu uso A menos menos, eu estou fazendo um decremento unário, estou diminuindo um dele, tá certo? Existem formas diferentes de fazer isso daqui, existem, tá? Existem algumas situações que ao invés de colocar i mais eu posso botar mais i, tá? E fazer isso aí, i mais ou mais i, é só uma questão de organização de como é que a gente vai incrementar esse valor. Se a gente vai incrementar post-ordem ou... Ai, desculpa. Se a gente vai incrementar, em outras palavras, após ou antes. É uma coisa que tem isso, mas não se preocupem porque vocês não precisam utilizar aqui, tá bom? Então a gente vai utilizar i mais mais. Se fosse o contrário,
Se eu quisesse utilizar o i menos menos, o que é que eu faço? Eu começo o i na variável que eu quero, digo que ele precisa ser maior ou igual a zero, então i menos menos. Quando eu faço isso aqui, o meu i não começa mais no zero, começa no 10. Quando ele entrar nesse código de novo, o meu i vai ser 9. Quando ele entrar de novo, o meu i vai ser 8. Eita, escrevi errado. Meu i vai ser 8. Depois 7. Depois 6. Depois 5 e assim por diante. Até que o i seja maior ou igual a zero. Tá? No nosso caso aqui, como a gente tá, também isso não muda, é mais só pela questão do uso mesmo de vocês. A gente tá usando quando i for menor ou igual a 10, somando, incrementando mais um. Então, o i começa no zero, depois o i vai ser um, depois vai ser 2, 3, 4, até que ele seja menor ou igual a 10. Tá certo? Quando termina a execução desse código, desse bloco que está delimitado pelas chaves, a gente volta para o código principal e ele continua sendo executado. Por isso que eu pus o acabou aqui dentro, tá? Esse é o for. Vocês ficaram com dúvidas em relação ao uso do for? Vou executar aqui, eu estou imprimindo só os valores de i, só para vocês verem. Eu particularmente não. Ótimo. Então, ó, o i começou no zero e foi até o 10. Se eu perguntasse a vocês quantos laços de repetição houve aqui dentro, vocês me responderiam quantos? Quantos laços teve aqui dentro? 11. 11 laços. Quem respondeu? Eu e mais alguém. Ótimo, exatamente, tá? Então, a gente teve 11 laços de repetição aí dentro. Por quê? Porque a gente começou no zero. Então, como começamos no zero, ele executou aqui dentro 11 vezes. Tranquilo aqui quanto ao for. Beleza, pessoal? E o outro laço de repetição que eu pedi a vocês foi o while. E eu estou pegando só daqui da apostila porque se vocês forem utilizar para ler. Olha só. Com while, eu só vou executar se a minha condição ela for verdadeira, tá? Então, eu tenho o meu while aqui. Tenho. Opa, desculpa. Eu tenho começando de i igual a zero. E eu digo, enquanto i for menor ou igual a 10, faça isso daqui dentro. E incremento também a minha variável i. Se eu não incremento minha variável i aqui, eu entro dentro de um laço infinito, um loop infinito. Tá? Então eu preciso sempre incrementar a minha variável para que ele possa ter uma condição de parada, para que ele saia desse laço de repetição. Tá certo? Então, fazendo a mesma coisa com o while desse nosso i, eu posso dizer que enquanto i for menor ou igual a 10, faça isso. Eita, Marcos. Tá? Vejam só, i menor ou igual a 10. Se eu começasse com o i como 10, como 9, como 10, ele entraria aqui? Não. Se eu não informasse qual o valor de I inicial, só tivesse a declaração aqui, ele saberia esse valor de I também não. Então eu Não. preciso sempre declarar e dizer qual é o valor inicial e eu preciso que esse valor inicial ele entre dentro do meu laço de repetição. Porque se ele não entrar dentro do meu laço de repetição, aí já era. Tá certo? Porque aí ele vai pular, não vai executar de forma adequada. Então eu preciso que esse valor inicial
entre aqui, ou seja, que essa condição seja sempre verdadeiro para entrar a primeira vez. E aqui dentro agora é que eu vou controlar, tá, a minha condição de parada. Então aqui eu vou dizer que é i mais para incrementar o meu i. E aí, como ele vai entrar aqui a primeira vez, o i vai ser zero. Aí ele vai imprimir zero na tela. Depois vai somar mais um ao i. Aí ele volta para cá. 1 é menor ou igual a 10, é. Então entra aqui, o i é 1. Aí imprime, soma mais um. E assim por diante. Tá certo? Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Vou executar aqui. Opa, o que foi que eu fiz? Olha só. Quantos laços de repetição teve dentro do while? Foi a mesma quantidade de laços do for? Foi. Foi. É exatamente igual, só mudei a estrutura. Tá certo? Mas pode ter situações que não seja. Pode ser que tenha alguma situação, uma situação problema que traga aqui e peça para que vocês analisem valores dentro do laço de repetição e o valor que fica no final, como alguns concursos gostam de colocar. Tá certo? Então, toda vez que vocês tiverem essa situação, só cuidado para analisar direitinho os valores que vão ser aplicados. Qual dos dois usam mais memória? Nessa situação aqui, o pessoal, assim, eu não consigo te mensurar exatamente, tá? Mas aqui, eu acho que quem usaria menos memória era o for. Porque aqui eu estou delimitando de quanto a quanto ele vai, tá? Então ele já sabe. E aqui no meu while não. Eu não consigo te mensurar porque eu nunca fui a fundo disso para fazer um teste. Mas analisando pelos conhecimentos que eu tenho, acredito que o for, porque o for está delimitado de forma fixa até quanto ele vai percorrer, tá? Sim, pronto. Cadê? Tirando isso, cadê? Tá. Tirando isso, construtores, foi o que eu falei no começo, a gente encerra o conteúdo do que vai ser necessário para vocês fazerem a prova, tá? Da avaliação diagnóstica. Professor, por o senhor ter dado o for no início, a variável i recebe 10 no final do laço? Não. Ótimo. Vão ser só esses assuntos, Renato. Olha só, Walter, se eu fizesse isso daqui, o que é que aconteceria? Eu vou mandar, eu vou copiar. Olha só, se eu fizesse isso daqui, olha o que aconteceria. Vou salvar. E aí? Eu não fiz um incremento? Só rodaria uma vez, eu não tinha visto e... Ah, tá. Olha, mas você viu o que é que aconteceu? Ele entrou aqui dentro? Não, Não, só fez o for. só fiz o for. Por quê? Porque quando ele chegou aqui que ele era 10, ele incrementou mais um, tá certo? Então, como ele incrementou mais um, aí ele não executou, tá certo? Ele passou direto. Tudo bem? Vou fazer um teste aqui com vocês. Não executou porque ia ser 11, aí era falso, né? Exatamente, tá? E se eu fizesse o contrário? Ele entraria dentro do for, sim ou não? Sim ou não? Eu acho que sim, porque dentro do falso eu já tá definindo que é igual a zero.
Boa. Vou Ô, executar. William, ia falar isso, Zé. Olha aí o que aconteceu. Beleza? Tranquilo? Diferença entre os dois laços, tá? O for, a gente define aqui qual o começo, até onde a gente vai e a forma de incrementar esse for. Lembra muito com o nosso range lá do Python, tá certo? Então, range é 0, 2, incrementando de um para um. Comece no zero, vá até o 2, incrementando um. Se eu colocasse isso daqui lá no nosso Python, começaria no zero e até o 2 ele só entraria uma vez porque o incremento é de 2, tá certo? Mas não se preocupem com o Python agora. Na hora que eu ativar o microfone, boa, beleza. Isso aí. Pronto, pessoal. Os assuntos da gente são esses. Aí agora, eu deixo esse espaço aí aberto para vocês. A aula não acabou, tá? Mas deixo esse espaço aberto aqui para vocês para que a gente possa esclarecer as dúvidas. Só isso, só, Carlos. Isso daqui, isso daqui. Só com isso vocês já fazem muita coisa. Ok, Carlos? Mãe fechou com a minha cara para ir comprar pão. Eu disse que não podia agora. Galera, que você está na aula de revisão que você precisa para poder passar. É, eu acho que é os assuntos no caderno, é isso, Carlos? E ela que fala. Ah, não, tem. São esses, Carlos. Todos esses assuntos, eles estão aqui na apostila, tá, pessoal? É, Aqui na apostila, vocês têm uma série de questões que, se tiver alguma que vocês ainda não responderam ou que eu não pedi lá para que fosse enviado como obrigatório e quiserem fazer, façam para revisar, peguem uma, duas, deem uma olhadinha nessas questões, que são as questões de concurso, tá certo? Que foram algumas daquelas que eu até coloquei lá para a gente testar, mas tem mais aqui. Dê uma olhadinha nessas questões, porque algumas das coisas que vai ser pedido para você, boa, viu, que é relacionada a isso aqui, ó. Vocês têm uma situação problema, vocês têm uma classe, então vocês precisam só dar uma analisada nessa classe, tá? Para que vocês possam entender o que é que faz, o que é que se pede e poder responder as coisas, tá bom? É isso, pessoal. Dúvidas de vocês. Mais uma coisinha. Antes de vocês saírem, pessoal, todo mundo coloca o nome e a turma para que eu possa confirmar a presença de vocês, tá certo? É isso, sim, eu me esqueci de falar, tá? Mas hoje quem não pôde estar aqui com a gente, Laísa e Jennifer, elas não puderam estar, mas por um outro motivo. Laísa e Jennifer estão participando do dia Startup e elas, nesse exato momento, estão apresentando lá uma proposta de produto, tá? Que elas criaram, muito top lá e estão levando o nome da nossa escola lá pro evento, tá certo? Hoje é um Demo Day em que eles apresentam a ferramenta, o demo do que eles estão propondo e tal, tudo mais. E ficou muito top a apresentação, muito legal, muito bom mesmo. As meninas estão arrasando, tá? É isso, vocês fiquem aqui à vontade, eu tô aí, o tempo é de vocês, caso tenham dúvida, caso tenha alguma coisa, caso não, tranquilo, diga a vocês bons estudos. Tá? E aí
breve vai ser divulgado o calendário, mas semana que vem vocês estão fazendo a avaliação diagnóstica, tá certo? Qualquer coisa é só falar comigo. Estou disponível. Tchau, muito obrigado a todos, tá, pessoal? Muito obrigado por estarem aqui. Obrigado, Carlos. Tchau, Vanessa. A Vanessa não falou um ai hoje, Vanessa. Conseguiu entender? Tá certo, ele Edson. Assim, né? Ou seja, entendeu, né? Não levantou a mão nem disse nada. Professor, eu tô com dúvida, professor. Show, então. Fechou, Vanessa. Tá vendo? É isso, pessoal. Obrigado. Um abraço forte aí em todo mundo, tá certo? Tô esperando aí. Quem ainda não colocou o nome, coloque. Por favor. Tchau, tchau, Renato. Tchau, tchau, pessoal. Alisson. Tchau. Deu certo lá na reunião, Alisson? Quem é que ainda tá aqui? Deu tudo certo, graças a Deus. Foi? Deu tudo certo, graças a Deus. Tá certo. Como é que Valeu. vocês estão no desenvolvimento? Tá indo. Tá indo bem, graças a Deus. Estamos na fase, estamos no teste na aplicação mobile, né? Hum, Aí tá desenvolvendo, React